Retomando a nossa programação, nós vamos ter a 6ª palestra, que é avaliação estruturada de pavimentos com soluções otimizadas e levantamento com laser scanner 3D em BIM. Os nossos palestrantes são o Walter Barroeco, Leonardo Bittencourt, Fernando Pena, Ana Luísa Stanislau Cansado. Palestra promovida pela Extrata Engenharia. Walter Barroeco, um dos palestrantes desse painel, é diretor de projetos da empresa Extrata Engenharia, graduado em Engenharia de Agrimensura e Engenharia Civil pela FEAMIG, Faculdade de Engenharia de Minas Gerais. 20 anos de experiência em projetos rodoviários, ferroviários e aeroportuários, com mais de 500 projetos de implantação, duplicação, melhoramentos, OAE, somando mais de 3.000 quilômetros projetados. Desenvolveu a prospecção de novos negócios e serviços com vistas programadas a órgãos públicos, rodoviários e ferroviários, equivalentes à ANTT e DENIT do Brasil, Consulado Brasileiro, construtoras brasileiras, OAS, Odebrecht, Mendes Júnior, Camargo Correia, e locais, mineradoras, Vale, Rio Tinto, Intercement. O outro palestrante é o Leonardo Bittencourt, engenheiro de produção civil formado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet, atual coordenador do setor de pavimentos rodoviários e aeroportuários na Extrata Engenharia. Desenvolveu e coordenou mais de 80 projetos de reabilitação e implantação de pavimentos rodoviários, além de 11 projetos aeroportuários e mais de 5.000 quilômetros de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental de concessões rodoviárias. Por sua vez, Fernando Pena, outro palestrante que integra esse painel, é engenheiro coordenador de geoprocessamento da empresa Extrata Engenharia, graduado em Engenharia de Agrimensura e Engenharia Civil pela FEAMIG, com mais de 16 anos de experiência em levantamentos a laser scanner, mobile mapping 3D, com mais de 5.000 quilômetros de levantamento em sistemas 3D em rodovias, ferrovias e aeroportos. Desenvolvimento de produtos georreferenciados para projeto, as-built e auditagem técnica. Participação de projetos de desenvolvimentos tecnológicos para autódromos, fabricantes de veículos e FIA. Ana Luísa, a nossa 4ª palestrante, Ana Luísa Cansado, é engenheira civil, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e mestranda de Engenharia de Transportes pela UFMG. Atual coordenadora do setor de tráfego da Extrata Engenharia. Desenvolveu e coordenou a execução de mais de 500 postos de pesquisa de campo, mais de 50 estudos de tráfego, além de mais de 5.000 quilômetros de estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental de concessões de rodovias. Eu convido agora os nossos 4 palestrantes, vocês ficam à vontade para fazer a dinâmica de apresentação de vocês. Boa tarde. Boa tarde, gente. Vai, vamos animar. É isso aí. Todo mundo aí tomou um cafezinho e já está com sono? Não pode, né? Vamos embora para frente. Bom, gente, primeiramente, agradecer aqui o doutor Rui e Rilmar, né, pelo convite. Agradecer ao doutor Paulo Gontijo pela oportunidade mais uma vez. E, obviamente, a todos que aqui estão. O nosso foco aqui hoje
é apresentar para vocês o desenvolvimento de tecnologias da Extrata Engenharia, aquisição de tecnologias e a aplicação dessas tecnologias. Ok? Mudamos um pouco aí o título da palestra, né? Mas, na verdade, mais corretamente é isso. Ó. Levantamento laser 3D, BIM, tráfego e avaliação estrutural de pavimentos. A palestra vai ser dividida em 4 partes e vamos iniciando. Onde estamos, a Extrata? 14 estados, 97 cidades no Brasil, 29 escritórios regionais e 3 países da América. O nosso time efetivo hoje da Extrata são 1.738 funcionários ou colaboradores, né? E o investimento em tecnologia até então são 30 milhões de reais até o ano de hoje, e isso vai crescer mais pelas nossas novas aquisições. Como eu disse, então a gente vai fazer o primeiro aqui, que é o levantamento topográfico, que vai ser apresentado pelo Fernando, com muito mais propriedade que eu aqui, como se executa, né? A segunda etapa, a Ana, na questão do tráfego, e o Léo, ou Leonardo, com as questões de pavimentação. Ok? Então, Fernando, por favor. Bom, boa tarde a todos. Agradecer aí a diretoria da BDR, ou DR de Minas. Doutor Paulo e Bernardo, de novo, pela confiança, né, de estar representando a Extrata aqui. A presença do doutor Paulo aqui né, nos assistindo aqui, inclusive, é um privilégio para a gente, né, poder apresentar a empresa, né, tudo que ele criou. Eu sempre gosto de iniciar falando uma frase que ele sempre cita, né, nas palestras dele. A gente precisa correr muito para, no mínimo, ficar no mesmo lugar, né, doutor Paulo? Então, nessa linha aí, a Extrata sempre desenvolveu, né, sempre buscou novas tecnologias, boa parte delas vinda de outros países, coisas que a gente desenvolveu aqui no Brasil também. O Léo vai falar de uma série de tecnologias, a Ana também. Eu, especificamente, vou falar de um sistema de mapeamento móvel, né, um laser scanner. Essa imagem, ela já resume um pouco do que eu vou falar aqui, né, um termo corriqueiro nosso, né, de captura da realidade, ou seja, a gente faz todo um escaneamento de um determinado local, né, e traz todo esse ambiente real para dentro de um ambiente virtual, onde a gente vai fazer todos os nossos trabalhos. A gente já trabalha com essa tecnologia há cerca de 10 anos, né, desde 2013. A Extrata foi pioneira e trouxe o equipamento, foi a primeira empresa a trazer esse equipamento para o Brasil, um equipamento suíço, né, da Leica. E o DR de Minas foi o primeiro local que a gente utilizou. Eu não sei se o Diogo está aí, o Diogo está lá no fundo. O Diogo também participou desse processo inicial, né, deu um grande apoio para a gente. Como bons mineiros, né, Diogo, tudo que é novo a gente desconfia. Até brinquei na época com o pessoal, né? Se você vender esse equipamento para uma empresa mineira, você vende em qualquer lugar do mundo, porque o mineiro ele sempre desconfia, e principalmente quando chega uma novidade tão grande, com uma promessa tão grande de qualidade de dados, de velocidade de aquisição, enfim. Então, assim, o DR deu um suporte muito grande para a gente no início desse processo, então a gente fez diversos levantamentos comparativos de tecnologias para a gente poder validar isso. Então, assim, isso é um breve resumo, eu vou tentar ser mais sucinto possível aqui, porque as outras palestras são bem interessantes também. Então, vamos lá. Esse é o equipamento atual que nós utilizamos, então é o Pegasus 2, né, um sistema bem mais moderno do que aquele de 2013 que a gente iniciou. Eu sempre faço um comparativo, né? O primeiro sistema era como se fosse um iPhone 4 e hoje a gente está aí com um iPhone 14. Então, houve uma evolução tecnológica muito grande e, novamente, a Extrata foi pioneira e trouxe esse equipamento mais atual, né? mais moderno em primeira mão aí. Hoje a Extrata possui 2 equipamentos desses, então assim, a demanda foi crescendo ao longo do tempo, a gente foi, né, desenvolvendo outros produtos também que eu vou citar aqui rapidamente. Tá? Bom, basicamente, o sistema ele possui uma série de sensores, cada sensor ele é responsável por adquirir um tipo de dado diferente. Rapidamente aqui, o sistema inercial, o GNSS e o odômetro de precisão é onde a gente vai fazer todo o georreferenciamento da nossa informação. Então, esses 3 sensores aqui, que proporciona toda a precisão que eu vou falar adiante, uma precisão submilimétrica, ou seja, o erro aí do levantamento ele é menor do que 1 milímetro. Tá? Então, é realmente um dado aí muito consistente.
Junto do sistema de posicionamento, a gente tem um sistema de câmeras, né, um sistema que vai fotografar a rodovia, semelhante ao Google Street View, porém com a grande diferença, né, são câmeras métricas, então elas permitem que a gente tire informações georreferenciadas da imagem. Altura, largura, área, de repente a inclinação de um talude, a largura de uma pista, diretamente nas fotografias. E o grande cara aqui é o sistema laser, né, que o Dr. Paulo também sempre brincava, né, como se fosse um sistema de 1 milhão de estação total coletando dados por segundo. Então, 1 milhão de estações totais coletando dado de levantamento. Esse dado aqui ele é coletado em 360, então esse sistema, essa parte aqui, ela gira, emitindo os pulsos laser. Então, assim, a grosso modo, é como se fosse essa minha caneta laser aqui, ó, ele vai girar e escanear todo o ambiente. Então, o veículo vai se deslocando e ele vai escaneando, escaneando. Então, imagine isso aqui rodando 200 vezes por segundo, emitindo 1 milhão de pontos por segundo. É exatamente o que ele consegue coletar. A título comparativo, né, a gente consegue aí uma seção topográfica de levantamento a cada 5 centímetros aproximadamente, com o veículo a 60 km por hora. Então, você tem ali uma, entre aspas, estação total, coletando 1 milhão de pontos por segundo, com o veículo em movimento, e gerando uma seção transversal a cada 5 centímetros. Enquanto com a topografia convencional, você vai ter aí uma seção a cada 20 metros, né, aproximadamente. Bom, aqui o princípio de funcionamento dele, como eu disse, né, o veículo vai se deslocando no sentido da via e girando em 360 e coletando todos esses dados. Aqui, resultado desse escaneamento. Então, a gente tem aqui 2 tipos de visualização, né, existem vários, mas os 2 principais. Esse aqui por intensidade laser, ou seja, o laser é uma luz amplificada, ela vai tocar no objeto e vai retornar para o emissor. Então, quanto mais claro esse objeto for, ele retorna com mais intensidade. Um objeto mais escuro, ele vai reter a luz, vai voltar com menos intensidade. Então, isso permite que a gente consiga distinguir os itens da rodovia: pavimento, sinalização horizontal, postes, vegetação e daí por diante. Tá? E a nuvem de pontos colorida é um grande diferencial que a gente tem também. Então, a gente tem lá as fotografias que eu citei nas câmeras métricas já referenciadas, e tenho aqui os meus pontos topográficos coletados. Então, eu vou usar a minha fotografia, isso aqui é a nuvem de pontos colorida, né? Minha fotografia, cada pixel da minha imagem vai corresponder a um ponto que foi levantado. Então, o sistema ele entende todo aquele dado coletado e colore a nossa nuvem de pontos para trazer uma realidade maior para a gente trabalhar. E a partir desses dados aí coletados, a gente vai fazer as extrações. Hoje a gente trabalha com alguns softwares, né? O principal deles desenvolvido pelo próprio fabricante. Ele é um software de inteligência artificial que faz extrações automatizadas. Então, quando a gente vai fazer topografia, né, uma topografia básica, ele consegue entender aqui o que são as sinalizações horizontais, verticais, vegetação, poste, fiação elétrica, enfim, e consegue vetorizar, né, extrair isso de forma automatizada para a gente. Então, a gente ganha também muito tempo aí durante a extração dos dados. Aqui exemplo, né, de nuvem de pontos, aqui para cadastro ferroviário. Quantos quilômetros a gente fez, Walter? 12 mil, né? 12 mil quilômetros aproximadamente, já de cadastro ferroviário, de todo o ativo da ferrovia, né? Trilhos dormentes, desgaste, inclusive, de boleto, né, Walter? A gente consegue ver ali, em função desse nível de precisão, a gente consegue ver o entre-eixos ali do trilho, consegue determinar os pontos que têm defeitos, né? Aqui é uma fotografia e uma nuvem de pontos de um posto de gasolina. Aquilo que eu falei das câmeras métricas, elas permitem que a gente faça extrações diretamente na fotografia, né, coordenadas, altura, largura, enfim. Aqui, da mesma forma, um estudo que a gente fez de gabarito para transportadoras. Então, a gente consegue determinar diversas larguras, alturas, enfim, para transporte de grandes cargas, grandes veículos. Aqui, topografia extraída, como eu disse, né, a extração de forma automatizada permite que a gente faça a extração de vários itens, né, bordo, eixo, sinalização. Aqui, MDT gerado. Aqui a nossa nuvem de pontos. Aqui da mesma forma, né, só alguns exemplos aí para a gente entender. Esse é um dos vídeos, né, de um dado também gerado. Eu vou encurtar um pouco os vídeos para não ficar muito longo, tá? Para a gente ganhar tempo.
Mas isso aí é só para a gente ilustrar um pouco da qualidade do dado, né? Isso é uma nuvem de pontos gerada pelo levantamento. Aqui, da mesma forma, o autódromo de Curvelo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas se a gente aproximar bem, vão ver que são várias seções aqui levantadas com milhões de pontos em cada seção. Então, o equipamento ele percorreu a via e foi escaneando. Então, aquilo que eu falei da captura da realidade, né? A gente traz tudo para dentro de um ambiente virtual onde a gente consegue extrair todas as informações. Aqui, da mesma forma, uma ferrovia. Da mesma forma, né, Walter? A gente consegue... você quer falar alguma coisa aí? É o pátio ferroviário, né? Esse pátio ferroviário de Anápolis, para quê? E por quê, né? Além de saber o desgaste do boleto, o qual é feito a pé e com paquímetro. E aqui a gente tem 1 milhão de pontos a cada 5 centímetros, onde a gente consegue tirar exatamente o desgaste, o AMV, a abertura, o ângulo correto do AMV, o desgaste do jacaré entre trilhos e assim por diante. Isso é uma tecnologia fantástica, inclusive as declividades de pátio, com pátio ferroviário tem que ser 0, né? E aí a gente consegue ter exatamente as inclinações, né? Precisamente submilimétricas, né, Fernando? Isso aí. E as entrevias, né? Aqui é só um exemplo, né? A apresentação que a gente faz, geralmente a gente traz vários clientes, mas a gente tentou enfatizar um especial, que foi a EPL, a gente inclusive está trabalhando lá. A gente utilizou os 2 equipamentos da Strata. Eu até brinquei com o Dr. Paulo ontem, né? Foi a primeira vez, Dr. Paulo, primeira e única, que os equipamentos se encontraram, né? Os 2 aqui. Então, foi lá na BR-158, no Pará. Então, um estava fazendo uma rodovia, o outro estava fazendo a outra, e eles se encontraram. E, a partir daí, cada um foi para o seu canto. Aí, a gente, felizmente, aí, a gente está com bastante trabalho e está desempenhando bastante serviços aí. Aqui o resultado das extrações. Então, falando aí do mais tradicional, né, de topografia. Então, todo o sistema viário cadastrado, as seções topográficas aqui geradas, os pontos cadastrados, MDT, então isso aí para quem trabalha com geometria, com projeto, a gente consegue um MDT bem mais fiel, né, um MDT bem mais real do local. Aqui já com o projeto geométrico lançado, então com curvas, estaqueamento, enfim, já está definido aí as modificações. Grande vantagem nisso, né, Walter? Além da precisão, o tempo de aquisição dos dados é muito maior, a geração do produto final, digamos assim, a gente consegue gerar com muito mais rapidez do que uma topografia convencional. Dentro de uma rodovia com muito movimento, a gente faz sem interromper fluxo, então, assim, tem uma série de benefícios aí. Tá? Aqui, itens de projeto, seção transversal, perfil, enfim, aqui já é a nossa seção lá do sistema laser, também que ela é bem fiel, né, e representa bem mesmo o que é o terreno da rodovia. Aqui a mesma coisa, a seção, inclusive, ela detalha bem a questão dos taludes, então, se há um defeito, um escorregamento, algum problema, uma erosão, você consegue visualizar aqui e quantificar com grande facilidade. Uma outra ferramenta, o Dr. Paulo gosta muito, né? A gente brinca, a gente tem um Street View particular, né, Dr. Paulo? Então, a gente tem lá uma ferramenta que a gente consegue exportar isso também direto para o Google, essas informações, tanto do laser quanto das fotografias. E a gente tem nosso Street View lá, nosso cadastro rodoviário completo, que a gente consegue extrair tudo o que for necessário, né? Inclusive aqui, com uma grande precisão. Ficou pequeno, acho que o pessoal não vai ver, mas esse ponto aqui, por exemplo, eu peguei um ponto qualquer aqui de exemplo, o erro máximo foi de 6 milímetros em este e de 8 milímetros na componente norte, ou seja, praticamente inexistente, né? Então, é um sistema realmente muito preciso. Uma outra grande ferramenta, né, é toda a extração que a gente faz, ArcGIS, para quem conhece sabe que é uma ferramenta muito boa. Eu brinco que é como se fosse um AutoCAD com um Excel. Então, além de quantificar as informações, né, extrair as informações que existem, a gente consegue qualificar. Estou sempre o exemplo do poste, né? Tem lá um poste cadastrado da topografia, mas o que é aquele poste? Ele tem um transformador, a iluminação dele é com LED, não é de madeira, de concreto. Aqui a gente consegue fazer isso de forma bem
bem simplificada. Quadro comparativo das precisões, quando a gente fala de submilimétrico, né? Então, ou seja, todos os erros aqui, a maioria deles abaixo de 1 milímetro. Então, só como exemplo, lá uma superfície branca a 25 metros de distância, o erro maior que a gente vai ter é de 0,4 milímetros. Então, ou seja, pega 1 milímetro e divide em 2. Então, é praticamente, a precisão é praticamente absoluta, né? O erro ele é muito, muito pequeno. Aqui vou passar rapidamente, é um estudo que a gente fez de planicidade, né, de acúmulo de água nas estações BRT do Rio. Então, em um determinado momento, havia alguns pontos lá de acúmulo de água nas baias de ônibus, né, de aproximação aqui, e o veículo chegava com uma velocidade muito grande, acabava colidindo aqui com a estrutura do terminal aqui, né. Então, a gente fez um estudo, né, da mesma forma, escaneamos, depois fizemos todo o processamento dos dados, para a gente poder determinar esses locais onde havia essa possibilidade de acúmulo de água que poderia causar algum tipo de acidente. Então, tanto na baia de ônibus, quanto zonas de acúmulo de água em aeroportos. Esse aí, né, doutor Paulo, foi talvez um dos primeiros, né, junto com esse do DF, um dos primeiros trabalhos que a gente fez, e foi muito elogiado, inclusive. Aqui, da mesma forma, uma escalinha de cores, determinando os locais aqui onde tem algum abatimento na pista que pode ter algum tipo de acúmulo de água. Pois não? Em milímetros. Se a gente vê a escala aqui, ela está em 0,002 até 0,04, de 2 em 2 milímetros. Então, ou seja, devido àquela grande precisão que a gente tem, menor do que 1 milímetro, a gente consegue criar uma escala aqui de 2 em 2 milímetros. Então, é uma precisão muito grande. Túnel ferroviário, também foi um trabalho que a gente foi descobrindo, né? Se a gente vê no início, não consigo dar pausa aqui, né? Mas no início ele estava revestido aqui de concreto. Depois, não sei se vocês conseguem perceber, uma escavação manual de um túnel aí de 130 anos, se eu não me engano, de construção. Então, a ideia era fazer análise de gabarito para trocar as locomotivas. A Rumo, né, a concessionária desse local, precisava aumentar o volume de cargas dela, então a gente fez toda essa análise de todos os túneis, viadutos, enfim. Também com uma grande rapidez e precisão. Essa figura também é interessante, né, doutor Paulo? Mostra bem aqui os detalhes do túnel de escavação. Também eu sempre chamo as pessoas a pensar, né? Imagina fazer isso com uma topografia convencional. Você não vai ter esse nível de detalhe, dificilmente. Aqui o que o Walter falou, né, Walter, das verificações em ferrovia. Então lá extensões, verificações de rampa, raio máximo, raio mínimo, enfim, aí a geometria bem determinada, né? bem consolidada. Aqui eu vou deixar você falar, Walter, você tem um pouquinho mais de vivência na engenharia. Valeu. Bom, gente, dá isso aí, né? Isso aqui é evolução tecnológica, né? Ali começou, isso aqui eu sinceramente não lembro desse equipamento. O senhor lembra, doutor Fausto? Não, né? Não. Ok. 1800, exatamente. Não é do seu tempo, tá certo. Mas, gente, sabe que isso aqui, ó, como curiosidade, esse equipamento e os primórdios dele reinou até 1943, quase 450 anos, sem ter nenhum tipo de avanço tecnológico. Pode pesquisar que vocês vão ver isso aí. Aí veio o avanço. Década de 90, estação total, GPS 2005, porém, isso aqui começou lá na década de 40 também. Ou seja, na época que começou a ter as viagens Segunda Guerra Mundial e depois as viagens espaciais. Drone, né? E o nosso Pegasus aí, que chegou em 2020. E aqui a gente tem as produtividades. Estação, a gente consegue fazer máximo 1 quilômetro por dia. O GPS é onde eu consigo sinal 4 e com Pegasus a gente consegue mais de 100 quilômetros por dia. No mínimo. Dependendo do lugar, vai até mais. Isso aqui é uma nuvem de pontos muito bacana, lá em Brasília. Para quem não conhece, quando vocês olham assim, pô, o negócio é feito no solo, mas os caras estão viajando aqui e tal. Não, é porque eu consigo jogar isso dentro do software e aí a gente vai fazendo toda a visualização da forma que quer. Nós vamos fazer um negócio para o senhor, viu, doutor Fausto? Fazer a BR-020 desse jeito aqui, para o senhor.
Beleza? Aí, ó. É isso aí. Aí, ó. Isso. Aí a ciclovia vai aparecer toda lá na BR-020, as faixas de alargamento e a nuvem de pontos. É o que o Fernando falou, a densidade de ponto é tão grande, tão grande, tão grande, que parece que isso é uma foto, mas não é. E são pontos coloridos pela foto. E aqui é a aplicação. Onde a gente aplica? Em aeroportos, rodovias, vias urbanas, ferrovias, mineração e, agora, recentemente, aplicando para Fiat, e então com a proposta também do pessoal da Ford, né, Fernando? Que pediu para a gente. Isso aqui é um simulador que está lá na PUC, e nós fizemos aquele escaneamento da pista de Curvelo, eles inseriram dentro disso aqui, porque eles testavam os carros brasileiros com pistas da Europa. E aí descobriram a gente aqui, e nós estamos fazendo para eles, assim como para a Vale. Esse aqui são os caminhões autônomos da Vale, caminhão de 300, 400 toneladas que não tem piloto. É um caminhão que anda, teoricamente, sozinho. O que a gente faz? Escaneia as vias e ele anda igual um carrinho de autorama, né? Ele tem um GPS aqui, tem laser e ali ele vai. Ele carrega, é carregado e descarregado, tudo sozinho, né? Digamos assim. E aqui os sistemas complementares, né? Que é o VANT, o laser estático e o laser que é embarcado num drone, né? Aqui é um exemplo do EBI, a operação dele, hardware e assim por diante. 3D, a gente voa nessa velocidade, tempo de voo 90 minutos e as acurácias. Tirando, extraindo da imagem fotográfica. A gente pode trabalhar bem aí com um projeto básico. E aqui é um exemplo, né? A faixa de levantamento de 200 metros a 120 metros de altura, a gente pega esse pix aqui, eu consigo enxergar muito bem, né? Esse é o laser, que é um exemplo dele. E o resultado que ele dá para a gente. Ó. Um exemplo aí, né? Oi? Uhum. Aí, aqui é renderizado. E aqui, o Pegasus passa aqui e a gente precisa do complemento topográfico. Ó. Então, o intuito é este, é mostrar que a gente consegue fazer todo o inacessível, né, digamos assim, ou aquilo que o Pegasus não vê, com o levantamento laser ou o drone convencional. Então, você pode ver as feições, né? Quer ver? Ó? Fica perfeito. Aqui o equipamento passa, pega até o talude. Aí depois, aqui onde a área é um pouco mais coberta de vegetação, ele funciona com os retornos de laser, igual aqui, ó, no mínimo de 3 a 5, consegue penetrar na mata aqui e pegar o solo. E aqui é o BIM, que a gente gosta muito de falar hoje, que é o GeoBIM. E o senhor falou uma coisa com muita propriedade. O BIM foi feito para prédio, caixotinho. Você vai lá, faz um modelinho de caixote e põe um em cima do outro. E agora, para nossas obras lineares, né? Aqui é um exemplo nosso, que foi feito aí, eu vou passar o vídeo disso aqui, que é o anel viário de Conceição do Mato Dentro. Foi feito com equipamento Pegasus e também com complementações com drone laser. E aqui ele foi todo feito, obviamente, no Civil 3D, depois lançado no InfraWorks, através daquelas nuvens de pontos, e temos aqui o resultado. Olha só que coisa bacana. Sinalização, drenagem, taludes, corte. Ah, e outra informação. Essa rodovia aqui está dentro daquele simulador lá. E aí pode pegar lá naquele simulador e passear nessa rodovia como se estivesse no projeto ainda não executado. E a gente está numa parceria com eles, com a FIT e com a PUC, para outros e outros projetos serem inseridos lá dentro. Aí, doutor Fausto, por exemplo, se eu pega lá, o governador quiser vir aqui e ver, traz, ele vai andar dentro de uma rodovia, e assim por diante. Olha aqui, ó, os taludes, né, ó, as bermas. É um projeto geométrico, um projeto real, isso não é uma maquete, demo, né, demonstração de software, não. Isso aqui é um projeto que foi executado para Conceição do Mato Dentro, é uma alça viária, né, de Conceição. E aqui tem um negócio que foi um pedido do prefeito, José Fernandes, fazer um mirante, que daqui deste mirante, nesse ponto,
consegue enxergar as igrejas de Conceição do Mato Dentro, que são igrejas históricas, né? Olha aí que legal. Isso ficou muito, muito bacana. A área para estacionamento, aí aqui vai baixar aqui, ó, e aí você consegue visualizar essas igrejas históricas, né? Que lá é muito antigo. Você lembra a idade da cidade, Fernando? 300 anos também, né? Ela é muito velha. Conceição do Mato Dentro. Isso é para tirar os caminhões de minério de dentro da cidade. Aqui, ó. Agora vai aparecer. Claro que na imagem não fica muito bom, mas ali é um santuário, né? De Bom Jesus, de Matozinhos. Aí tem um outro santuário aqui, outra igreja. Aqui, ó, Nossa Senhora do Rosário. E o cara está lá vendo, ó. Tá vendo? E a igreja matriz Nossa Senhora da Conceição. Muito bem. E agora vou passar a palavra para a Ana, que vai falar para a gente sobre contagens de tráfego ou os estudos de tráfego. Boa tarde a todos. Bom, eu vou falar para vocês sobre as tecnologias usadas pela Strata nas contagens de tráfego. Inicialmente, para contextualizar, né, o que são as contagens de tráfego? Elas são denominadas tecnicamente como contagens volumétricas classificatórias e consistem basicamente em contagens agrupadas em períodos de 15 minutos, né, onde é determinada a quantidade, o sentido e a composição do fluxo de veículos. E essas contagens são usadas para quê, né? Depois dos levantamentos, elas servem como base para todo o projeto que vai ser desenvolvido. Então, para estudos de capacidade, para cálculo de número N, para projeto de pavimentação, vão subsidiar o projeto de geometria. Então, vai subsidiar aí todo o projeto a ser desenvolvido. Aqui, eu quero demonstrar para vocês como as tecnologias utilizadas pela Strata contribuíram para o crescimento, aí, nos últimos anos, um crescimento exponencial do número de postos de contagem executados. Então, no ano de 2020, nós havíamos realizado apenas 29 postos de contagem, mas considerando também, né, que foi o ano de início da pandemia, então, nesse ano, nós realmente não realizamos muito esse serviço, porque o tráfego estava completamente alterado. No ano de 2021, nós realizamos 222 postos de contagem. No ano de 2022, né, ano passado, nós realizamos no total o levantamento de 475 postos de contagens. E nesse ano, até o momento, nós realizamos 134 postos de contagem, considerando que os nossos serviços iniciaram agora no mês de março, né, após o carnaval. Então, em apenas um mês, nós realizamos o levantamento de 134 postos. A maior parte aí desses postos foram realizados para o DR de Minas, né, para o contrato do SGP. E nós já temos contratados até o momento mais 503 postos de contagens que vão ser realizados aí nos próximos meses. E aqui, com a evolução da tecnologia, eu consigo mostrar para vocês o porquê, né, desse aumento exponencial no número de postos de contagens realizados pela empresa. Inicialmente, né, as contagens de tráfego eram realizadas pela Strata de forma manual. Então, a gente dependia da alocação de pesquisadores na rodovia, e esses pesquisadores tinham que ficar ali em tempo integral, fazendo a contagem manual dos veículos. Então, para um posto de pesquisa de duração de 7 dias, 24 horas, nós tínhamos pesquisadores alocados na rodovia integralmente durante esses 7 dias, 24 horas. Posteriormente, a Strata começou a utilizar de contadores piezoelétricos. Isso aí já melhorou com relação à alocação de pesquisadores na rodovia, que já não precisavam estar lá integralmente, e também com o tempo de processamento dos dados. Mas ainda não era uma solução tão eficiente em termos de instalação do equipamento, né, porque o pavimento da rodovia tinha que ser cortado para que esse equipamento pudesse ser instalado.
Então, posteriormente, a Strata investiu aí massivamente, né, na aquisição de metrocounts. Foram comprados 30 metrocounts e nós começamos a fazer contagem com esse modelo de equipamento. E, junto com os metrocounts, nós passamos a utilizar as câmeras de filmagem, né, que serviam para verificar e aferir o funcionamento do metrocount. Mas, do ano passado para cá, nós começamos a utilizar apenas as câmeras de contagem e os vídeos coletados pelas câmeras passaram a ser processados por inteligência artificial. Bom, aí, começando com essa metodologia automatizada do metrocount, o que é, né, o metrocount? Ele consiste basicamente em um equipamento que tem 2 mangueiras de ar acopladas a ele. Então, essas 2 mangueiras de ar são instaladas aqui sobre o pavimento da rodovia, e sempre que um veículo passa sobre essas mangueiras de ar, o ar é cortado. Então, o equipamento recebe um sinal de que um veículo passou por ali. O metrocount gera para a gente um relatório, né, em que a gente consegue verificar todos os veículos detectados por ele. Então, aqui, como vocês podem ver, um exemplo de relatório, né, a gente tem um horário em que o veículo foi detectado, o sentido da rodovia em que esse veículo está passando, e várias outras informações, né, como a velocidade do veículo, headway, número de eixos e a imagem, né, da distribuição de eixos desses veículos. Juntamente com o metrocount, a gente utilizava um sistema de conferência, né, que era a validação por câmeras de filmagem. Então, a gente assistia o vídeo em escritório e era feita uma contagem, né, visual ali, através do monitor de escritório, para verificar os dados coletados. E a gente chegava em resultados excelentes, né, com erros aí abaixo de 3%. Como vocês podem ver aqui nesses gráficos, né, os 2 sentidos da rodovia, uma curva é a curva dos dados coletados pelo metrocount e a outra da contagem realizada manualmente, mas através do monitor em escritório. Um único problema desse tipo de contagem é que a gente ainda tinha que assistir o vídeo em escritório por 24 horas para realizar essa contagem. Então, do ano passado para cá, nós desenvolvemos aí o processamento através de inteligência artificial. Os dados são coletados em campo através de câmeras de alta resolução e com visão noturna, e o processamento deles é feito através da inteligência artificial. E o que é, né, a inteligência artificial? Ela consiste basicamente em um algoritmo que recebe inputs e ele é treinado através desses inputs. Então, ele recebe inputs de imagens como carros de passeio, ônibus, caminhões. Então, quanto mais imagens ele recebe, mais vezes ele é treinado, melhores são os resultados desse algoritmo. Além da velocidade de processamento, né, por não termos que ficar assistindo 24 horas a filmagem feita em campo e a diminuição de erros de contagem, a gente também tem um benefício aí com relação à segurança dos pesquisadores, que não precisam mais entrar na pista para instalar o equipamento. As câmeras, elas são instaladas, como vocês podem ver aqui nessa imagem, nas áreas lindeiras da rodovia ou no acostamento. Então, é um outro benefício que a gente não precisa estar com o pessoal ali alocado na pista. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês que demonstra aí como é esse processamento através da inteligência artificial. Sempre que um veículo em movimento é detectado pelo algoritmo, e quando ele passa dentro desse quadrilátero aqui, que define o sentido da rodovia em que o veículo está trafegando, ele é contabilizado. Então, aqui a gente tem a direção 0 e a direção 1. Sempre que o algoritmo detecta o veículo daqui para cá ou daqui para cá, ele é contabilizado. Isso funciona da mesma forma para os vídeos no período do dia e da noite. Bom, e como resultado aí do processamento através de inteligência artificial, a gente tem 2 outputs. O primeiro é o resumo de veículos individuais, né? Então, é gerado um relatório com todos os veículos detectados pelo algoritmo. Então, eles são classificados desde moto, passeio, utilitário e ônibus e caminhões de acordo com as classes do DENIT, considerando ou não a existência de eixos suspensos. Então, como vocês podem ver aqui, né?
a gente tem a classe do veículo, a gente tem aqui o frame do vídeo em que o veículo foi identificado, então, caso haja qualquer dúvida, a gente pode retornar ao vídeo nesse frame para verificar o veículo identificado. Aqui é o tempo de ocorrência do veículo no vídeo, a direção em que o veículo foi identificado, então, se ele está no sentido 0 ou 1, de acordo com aquela imagem lá do vídeo que eu mostrei anteriormente, e a data e horário em que o veículo foi identificado. E nós temos esse outro resultado aqui, né, que agrupa os veículos de acordo com as classificações do DENIT, de 15 em 15 minutos. Esse é o resultado final, né, que a gente entrega para os nossos clientes e que vai servir aí para subsidiar os outros estudos posteriores de desenvolvimento do projeto, né, como o cálculo do fator de hora-pico, estudo de capacidade, determinação do número N, para desenvolver o restante dos projetos. Agora eu vou passar para o Leonardo, que ele vai entrar na parte de levantamento de pavimentos. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de estar falando para vocês a respeito de levantamento de pavimentos. Agradecer ao Dr. Paulo Gontijo, ao Dr. Bernard, agradecer muito ao DR de Minas e todos os engenheiros presentes. Agradecer a BDR na figura do Dr. Rui, Dr. Rilmar e Dr. Fauzi. É um prazer imenso participar aqui de um workshop em que o tema é tecnologia na área rodoviária. Principalmente porque a tecnologia, a aplicação de tecnologia na área rodoviária é a identidade da Extrato Engenharia. Por que eu falo isso? Porque a Extrato Engenharia surgiu de uma inovação tecnológica. A Extrato Engenharia surgiu aqui. No momento em que o Dr. Paulo Gontijo, ele subia em cima do capô desse carro, da Caravan, e aí se fazia o levantamento visual contínuo, ele ia falando os defeitos, e lá dentro do carro tinha um copiloto que ia anotando e marcando com base no odômetro inteligente acoplado ao carro, que era o Novstar. Então, assim, se tinha o início e o final do defeito toda vez que ele falava. Nessa época, era feito andando e manualmente. Então, isso já foi uma evolução tecnológica e daí surgiu a Extrato Engenharia. Seguindo essa mesma linha, nós criamos... eu vou apresentar todo o nosso arsenal tecnológico, começando pelo Automated Mark System, que é um sistema de demarcação também desenvolvido pela Extrato Engenharia, no qual esse carro... ele anda pela rodovia e marca a cada 20 metros. Ele faz isso a 30 km por hora, com todas as estacas georreferenciadas. Isso garante para nós uma possibilidade de compatibilizar tudo aquilo que é feito de forma absolutamente precisa. Feita essa demarcação, nós passamos a fazer o levantamento das características de degradação superficial na rodovia. Como que nós fazemos isso? Bom, gente, nada cai do céu. O desenvolvimento, ele é um processo. E eu coloquei isso aqui para poder demonstrar para vocês que o desenvolvimento dos nossos levantamentos de degradação superficial, ele veio desde 95, o levantamento visual automatizado, em contínuo. Depois, ele foi feito por comando de voz. Depois, começou-se a registrar esse levantamento num vídeo, depois começou-se a utilizar esse vídeo para fazer o levantamento já em escritório, em que se podia ir para frente, para trás, visualizar os defeitos 1, 2, 3 vezes. Chegamos ao Multifunction Vehicle e hoje nós estamos com o Road Register Vehicle 360 graus, que conta, inclusive, com uma câmera 360 graus em cima, que já levantou, que com ela nós fizemos mais de 26 mil quilômetros em São Paulo de IRAP, que é um sistema de avaliação de segurança viária. Associado a isso, nós temos todos os sistemas integrados, todas as câmeras necessárias para fazer o levantamento visual contínuo, junto com obtenção de regularidade longitudinal e regularidade transversal, tudo georreferenciado.
Nesse carro, nós temos o ortogonal Pave Scanner, como está sendo mostrado aqui, que é utilizado para gerar essas imagens aqui. Esse programa também foi desenvolvido na Strata Engenharia e nós conseguimos marcar com extrema precisão a área do defeito e essa área também é georreferenciada. Recentemente também, nós adquirimos o scanner a laser, o LCMS, que, como o nome fala, Laser Crack Measurement System, é um sistema, um laser criado para a identificação de fissuras. Ele pega, enquanto o Pegasus, o sistema de georreferenciamento a laser, de obtenção de topografia laser, ele pega 1 milhão de pontos por segundo. Esse também é a laser, mas ele pega 42 milhões de pontos por segundo. Ao invés dele ficar assim, como o pessoal identificou no Pegasus, esse sistema ele fica voltado para o pavimento, pegando 4 metros de extensão. E assim, a gente tem uma precisão submilimétrica para poder pegar todos os defeitos. Eu vou mostrar para vocês a precisão que esse equipamento tem. Aqui, por exemplo, ele está identificando todas as fissuras no pavimento. A cor está associada à espessura da fissura e ele pega, inclusive, também a profundidade da fissura. Então, a gente tem uma precisão submilimétrica para captação de todo e qualquer defeito. Mas tenho que dizer também que, apesar desse equipamento ter sido desenvolvido para a identificação de fissuras, ele serve para a obtenção de diversos outros defeitos da via. Por exemplo, nós temos aqui uma panela, e aqui a medição no programa da panela, a identificação da panela. Nós temos aqui flechas na trilha de Rodin, que tem uma fissura aqui. Olha como é simples de identificar. E a precisão do equipamento é tão grande que ele mede, inclusive, a macrotextura, identificando a resistência à derrapagem. E, para vocês conseguirem perceber, de fato, a precisão, olha o pico aqui da tinta de demarcação. É bem visível. E aqui, inclusive, a redução da macrotextura aqui em cima. No entanto, hoje a gente também utiliza o levantamento dos defeitos com inteligência artificial. É feita a filmagem, isso aí é o programa já gerando as fotografias com a inteligência artificial tendo identificado os defeitos. Funciona de forma similar ao que a Ana explicou anteriormente, para a obtenção dos caminhões, do tráfego. A gente dá inputs de panelas, a gente imputa no programa 1 milhão de tipos de panelas, de fotos de panelas diferentes, de trincas, enfim, de cada um dos defeitos, e assim ele aprende o que é uma panela, o que é um jacaré, o que é uma trinca em bloco, e faz a identificação de todos esses tipos de defeito. Identificados, então, os defeitos aliás, as características de degradação superficial do pavimento, é necessário que obtenhamos os dados relativos à deformação permanente. No veículo da Strata, então, temos o perfilógrafo a laser, que é um sistema de 5 lasers voltados para o pavimento, que obtém toda a irregularidade longitudinal. Temos também o transverso perfilógrafo a laser, que é um feixe de lasers acoplado à parte de trás do veículo, voltado para o pavimento também, que dessa forma obtém toda a seção transversal da rodovia. Então, nós sabemos exatamente o desenho de qualquer afundamento que ocorra na rodovia. E esse é o Multifunction Vehicle, um veículo que foi fruto do desenvolvimento conjunto. A gente levanta a malha viária do DENIT há 20 anos, e durante todo esse processo fomos demandados pelos brilhantes engenheiros do DENIT até chegar nesse veículo. Foram demandadas diversas evoluções tecnológicas até chegarmos nesse produto. Esse carro, esse veículo, ele tem, então,
todo esse sistema de câmeras que faz a verificação, que faz a filmagem da degradação superficial, dos defeitos. Ele também tem o sistema de levantamento da irregularidade longitudinal e da irregularidade transversal, tudo isso de forma integrada. Inclusive, é necessário registrar que, com esse veículo, o DENIT ganhou o Prêmio Nacional de Inovação Tecnológica. Bom, já registramos, então, as características de degradação superficial, de deformação permanente. Falta a gente obter a deformabilidade elástica. E isso é feito, uma das formas, com o nosso conjunto de 5 FWDs, que captam as linhas de influência e as bacias de deformação, no caso, né, com 7 geofones. Além disso, nós obtivemos recentemente, nós compramos um Heavyweight Deflectometer, que tem uma amplitude de carga maior. Ele trabalha de 3 a 32 toneladas. E o que isso traz para a gente? A possibilidade de levantamentos em aeroportos, por exemplo, ele é quase que exigido em aeroportos para fazer os levantamentos deflectométricos. Podemos fazer também avaliação em portos, em locais de trânsito, de caminhões fora de estrada. Então, nós conseguimos simular cargas muito maiores com esse equipamento. Além disso, a Strata Engenharia é a única empresa brasileira que tem em sua posse o curviâmetro, que é um deflectógrafo dinâmico de pavimentos. E por que eu ressalto a palavra dinâmico? Porque nós trabalhamos na pavimentação com cargas dinâmicas. Então, esse deflectógrafo, ele verifica, ele simula exatamente o que acontece na rodovia. Não é igual o FWD ou o HWD, que são ensaios estáticos. Ele tem uma precisão muito maior porque ele simula exatamente o que acontece na rodovia. E ele faz, então, medições em contínuo, a 18 km por hora, então tem uma produtividade muito maior, o resultado ele é muito mais rápido, e coleta bacias de deformação a cada 5 metros com 400 pontos por bacia. Não são mais só 7 pontos, como no caso dos equipamentos abordados anteriormente. Então, a precisão dos dados é muito maior. Esse aqui é o curviâmetro trabalhando. É exatamente esse equipamento. Como vocês podem ver, tem uma correia que passa embaixo da roda dupla, entre as rodas duplas, e ele capta o movimento dessas rodas, capta a carga, as tensões e as deformações geradas por essa roda dupla. Eu vou mostrar para vocês exatamente como que ele faz aqui, para obter essas informações. Nessa correia, nós temos acelerômetros, e esses acelerômetros, por exemplo, aqui nós temos um acelerômetro, começou a captar, passou pela roda, continuou captando, continuou obtendo dados de deflexão, até que ele sai do solo e para de captar esses dados, de coletar os dados de deflexão. Então, assim, o que a gente tem, aqui fica mais fácil de explicar de fato. Esse acelerômetro, por exemplo, ele começou a obter dado, passou pela roda, continuou obtendo dado, continuou e agora parou. Então, nós temos o domínio das informações de deflexão desde antes da passagem da carga até após a passagem da carga. Então, é uma quantidade de informação muito maior. 3 metros após a passagem da carga. Bom, com toda essa gama de dados, com a precisão que eu demonstrei para vocês, com o grau tecnológico que a Strata Engenharia dispõe, e então nós sabemos que é um volume enorme de dados, mas é muito mais simples, a gente precisa de transformar esses dados em informação, porque para a gente poder aproveitar todas as possibilidades que esses dados têm para a gente, não basta apenas analisar planilhas, temos que transformar isso em informação. E como que a gente faz isso? Através da utilização de metodologias que façam isso para a gente. Eu vou apresentar para vocês, então, a metodologia que a gente utiliza, que é a metodologia Paragon, que faz o diagnóstico funcional, utiliza
as informações de degradação superficial, de deformação permanente e de deformabilidade elástica, para, em conjunto, analisando essas três informações, dá para a gente uma informação em relação à rodovia se ela está excelente, passando pelo regular amarelo e pelo péssimo azul, pelo péssimo vermelho, sendo excelente azul. Então, a gradação de cores, muito intuitiva, fica simples de conseguir identificar qual a situação da rodovia. Lembrando que essa análise é feita estaca por estaca, com uma varredura métrica, e por faixa de tráfego. Então, nós não temos, nesse caso, segmentos homogêneos. Nós temos informação a respeito disso obtida a cada metro e impressa a cada 20 metros. Aqui, por exemplo, é um trabalho que nós fizemos na rodovia DF-205. Olhando para esse gráfico, acredito que qualquer um de vocês consegue verificar, com base naquilo que eu expliquei, que essa região inicial está muito mais degradada do que essa região final. Isso com base em todos os dados que a gente coletou. O que aconteceu aqui? Onde tem esse pavimento rígido aqui, é uma cimenteira. E essa parte inicial do trecho aqui dá para Brasília. Então, os caminhões vêm de Brasília para a cimenteira e voltam. Aqui, essa parte azul quase não tem tráfego pesado. Isso o Paragon nos mostra com muita facilidade, com muita simplicidade. Nós temos aqui um trecho aqui em Minas. Esse, inclusive, foi o primeiro trecho que eu visitei. Tem um carinho especial por ele. Foi o primeiro projeto, realmente, que eu fui em campo e participei ativamente dele, que é o trecho entre Borda da Mata e a divisa de Minas Gerais com São Paulo. Essa parte inicial aqui, ela está numa situação já bastante degradada, mas com a degradação menos intensa do que a parte final. Essa parte inicial aqui tinha um PMF, que eles usaram como camada de ligação, camada de binder, e essa parte final aqui, a camada de base, era composta por um saibro já muito degradado e com uma capacidade de suporte bem ruim. Então, no final, isso que nos resultou. O Paragon, além disso, também nos dá soluções conceptivas. Ou seja, associado ao excelente, uma vez que a rodovia está excelente, eu não preciso fazer nada. Uma vez que eu tenho um estado bom, significa que eu tenho poucos defeitos na rodovia e reparos localizados são suficientes. Mas é importante eu chamar a atenção aqui para o regular. Porque o regular é a área limítrofe. É onde a gente tem que dar mais carinho. Por quê? Porque eu posso estar no estágio regular em que eu ainda posso aproveitar. Mas eu posso estar no estágio regular em que eu já tenho que fazer uma intervenção mais severa. Aqui, por exemplo, quando eu estou no regular mais, eu posso fazer uma intervenção para cima, fazer um reparo localizado, depois um reforço. Agora, aqui eu já tenho que retirar camadas. Eu já tenho que fazer uma fresagem e recomposição, e aqui, chegando ao péssimo, uma reconstrução, entrar nas camadas granulares. Esse é um exemplo de um produto que a gente entrega para os nossos clientes, que a gente faz na Estrata Engenharia, a plotagem dessas informações em cima do mapa das rodovias. Se a gente verifica um lugar que está em estado péssimo, a gente consegue ver, com a nossa filmagem, que está, de fato, em estado péssimo. Ou seja, que trilhas de roda, diversos defeitos que é muito desagradável trafegar por essa região. No entanto, ao verificar um local que está
a estrutura do pavimento. Como nós fazemos isso? Através das nossas sondagens rotativas, dos nossos poços de sondagem, das nossas janelas de pavimento, e fazendo os ensaios no nosso laboratório. E esse é um ponto importante de eu ressaltar, por quê? Porque o fato da Strata fazer tudo no nosso laboratório garante para a gente que a gente não terceiriza nenhuma das etapas do projeto. A gente tem domínio completo de todos os dados e a gente tem o cuidado de fazer tudo para garantir a qualidade de tudo. Então, uma vez que a gente tem já a natureza, os dados, a espessura das camadas e o número de camadas, é necessário que a gente obtenha as bacias deflectométricas com os dados de FWD, de curviâmetro e de HWD, que são essas bacias deflectométricas aqui. E com essas informações, em relação à bacia deflectométrica, eu consigo calcular, busco na teoria da elasticidade, alguma bacia teórica que ela se assemelhe ou até seja igual a essa bacia medida. Com isso, eu consigo obter a resistência dos materiais, o modo de resiliência dos materiais. Então, com isso, como que a Strata desenvolve isso? Também através de um programa desenvolvido pela própria Strata Engenharia. Eu vou parar de falar que as coisas foram desenvolvidas pela Strata. Antes se calculava uma bacia deflectométrica por dia, se fazia uma retroanálise por dia, né? Se calculava uma bacia por dia. Hoje em dia, como vocês podem ver, isso aqui são diversas bacias. Essa verde é a bacia medida em campo, obtida pelo FWD, pelo curviâmetro, pelo HWD. E essa vermelha é o programa calculando a bacia deflectométrica teórica, se aproximando da linha verde. Quando ela obtém, ela marca aqui uma linha azul e passa para a próxima. Isso aqui é inclusive, parou, eu não consegui entender porquê, mas inclusive isso aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Você consegue retornar o vídeo, por favor? Ah, tá. Veja como ele vai testando, veja como ele vai variando os valores modulares e varrendo a teoria da elasticidade até encontrar uma bacia que se adeque àquela bacia medida. Com isso, nós temos os valores modulares das camadas de pavimento. Hoje em dia, antes eu falei que se calculava uma por dia, em média. Hoje em dia, uma noite, a gente consegue calcular 70 mil. Com isso, nós obtemos, então, os valores de módulo de resiliência, para ser mais específico, o módulo de rigidez para a camada asfáltica, e também as espessuras, né, que a gente já tinha, os dados de espessura que a gente já tinha, e a influência de cada uma dessas camadas na deflexão. Por fim, nós compilamos esses dados e para também transformá-los em informação para que possamos fazer uma análise. Aqui, por exemplo, nós conseguimos verificar que existe uma região com módulos muito superiores e aqui os módulos eles reduzem em relação à camada de base. Isso aqui é a rodovia MG 290, a mesma rodovia que eu falei anteriormente, que é o meu primeiro projeto. Então, aqui, além disso, é possível ver que, inicialmente, o que é esperado? Que a contribuição da deflexão seja maior do subleito, depois da subbase, depois da base, depois do movimento. Isso é o natural. Aqui nós conseguimos ver, por exemplo, uma inversão em que a base está contribuindo para a deflexão muito mais do que o subleito e a subbase, inclusive. E o que isso nos diz? Que a base está sofrendo. Aqui está demonstrado que o módulo dela caiu drasticamente. Então, com uma análise estrutural dessa, com base nos módulos de resiliência, nós conseguimos identificar os locais que estão ruins, os locais que estão melhores, e assim ter domínio completo da estrutura da rodovia. Fazer uma análise muito mais completa e mais simples também. Então, uma vez que fizemos análise estrutural e análise funcional, nós fazemos o cotejamento entre essas duas informações para ter como resultado
tudo o que está acontecendo na rodovia. Nós temos domínio completo, aliás, tudo que está acontecendo no pavimento, nós temos domínio completo daquilo que está acontecendo no pavimento. O problema é estrutural, o problema é funcional, é só na capa asfáltica, a gente sabe, porque a gente uniu essas duas análises para identificar, por exemplo, que aqui você tem uma queda modular, aqui você tem uma região também mais degradada do que as demais. Aqui também você tem, olha como é acentuado, exatamente nessa região você tem uma queda dos módulos, você tem uma inversão da contribuição da camada subbase com o subleito, aliás, a camada de base com o subleito e a subbase, como eu havia explicado anteriormente. E aqui também você tem uma região mais degradada funcionalmente, e tem que ser. Tem que ser por quê? Porque um é reflexo do outro. Aquilo que acontece no pavimento em cima, né, a nossa análise funcional, ela é reflexo também daquilo que está acontecendo lá embaixo, da estrutura do pavimento. Isso aqui foi um trabalho que fizemos na rodovia da F-190. Dessa forma, nós conseguimos verificar onde está bom, que a gente associa ao azul, para seguir essa mesma linha e conseguir fazer uma análise mais visual para todos, onde está mediano, onde está ruim, e verifiquem como que coincide, como que bate. É difícil até falar coincide, porque não é coincidência, né? Tem motivo. Mas a parte em que está ruim estruturalmente, a parte que está ruim estruturalmente também está ruim funcionalmente. A parte que está boa estruturalmente também está boa funcionalmente. Isso para a gente fica muito claro com a utilização dessa metodologia. Para o projetista, isso é uma coisa maravilhosa. Eu, inclusive, me pergunto como é que as pessoas fazem projetos em Paragon, que eu até hoje não sei não. Aprendi na estrada e aprendi assim, porque facilita demais, gente. Então, uma vez feita a análise de diagnóstico do pavimento, nós passamos para o dimensionamento do reforço. Como que nós fazemos o dimensionamento do reforço? Eu prometi que não ia falar, mas eu vou ter que falar. Com um programa também desenvolvido na Strata, que está calculando nesse momento os esforços solicitantes frente aos esforços resistentes. Comparando esses dois esforços, fazendo uma análise de fadiga na fibra inferior do reforço e na fibra inferior do revestimento, e de deformação permanente no topo do subleito. Dessa forma, o programa calcula a espessura de reforço necessária para proteger aquele pavimento em relação ao tráfego calculado. Nós imputamos, então, o cálculo, a estrutura do pavimento, e esse programa, ele trabalha... Parou de novo. Deixa eu voltar. Ele trabalha nessa velocidade. Eu fiz umas pausas aqui durante o vídeo só para poder ficar mais didático na hora de apresentar, para poder mostrar aqui a análise, análise de fadiga na fibra inferior do revestimento, na fibra inferior do reforço, análise de deformação permanente no topo do subleito, mas o programa da Strata trabalha nessa velocidade. Chegamos, então, ao sistema de gerência de pavimentos. O sistema de gerência de pavimentos da Strata, ele funciona associando o Paragon com o HDM4. Para que eu possa explicar para vocês o sistema de gerência de pavimentos, é necessário primeiro definir alguns índices com os quais a gente trabalha. O primeiro é um índice de qualidade operacional oferecido aos usuários. O que seria o índice de qualidade operacional? Seria a experiência que o usuário está tendo ao percorrer aquela rodovia. Então, assim, se a experiência do usuário ela é uma experiência muito boa, a gente chama de excelente. Se a experiência do usuário é uma experiência ruim ou péssima, a gente chama de péssimo. Como que a gente faz isso? A gente associa um índice de degradação especial com a de deformação permanente, porque são as únicas coisas que interessam ao usuário. Eu estou trafegando na rodovia. Eu quero saber a quantidade de buraco que tem e o tanto de afundamento que tem. Isso vai me prejudicar. Então, associando essas duas características, eu consigo dizer se a minha experiência, ou a experiência de todos aqui que trafegam nas rodovias, ela está excelente, boa, regular, mal ou péssima. Chamando a atenção novamente ao regular, por quê?
porque chegando no regular menos é o momento de alerta. A partir do momento em que a minha experiência, ou a experiência de vocês, ao trafegar na rodovia, passa a ser de regular para ruim, nós precisamos de fazer alguma coisa para melhorar aquela rodovia. Além desse índice de qualidade operacional, que representa a experiência do usuário, nós também definimos um índice de aptidão presente dos pavimentos. O que seria esse índice? É uma informação para o administrador da via, seja o Estado, seja uma concessionária, em relação à gravidade, o grau da intervenção que ele vai ter que fazer, a gravidade da intervenção que ele vai ter que fazer. No final das contas, vai dizer se ele vai ter que gastar muito dinheiro ou menos dinheiro. E aí, como que isso é calculado? Associando aos dois índices anteriormente descritos, de degradação superficial e deformação permanente, também o de deformabilidade elástica. Porque para o administrador interessa se a minha deformabilidade elástica é 160 ou se é 30. Isso vai fazer uma diferença enorme no grau de intervenção que eu tenho que fazer. Esse índice, então, ele também é associado a uma cor que vai do excelente, que é azul, passando pelo amarelo regular, indo ao péssimo, vermelho, e associado a uma solução conceptiva, que no caso do excelente não se faz nada, no caso do péssimo se faz uma reconstrução, no regular pode-se utilizar reparos localizados com alguma capa superficial, seja uma recarga ou um reforço, e o regular menos, que passa a ser a fresagem e recomposição. Então, através desse índice de aptidão do pavimento, o administrador sabe a magnitude da intervenção que ele vai ter que fazer. Para falar de sistema de gerente de pavimentos, então, nós precisamos fazer algumas perguntas. Primeiro, aonde que a gente vai fazer? Ou seja, onde que eu vou fazer o meu estudo? E aí, para isso, a gente precisa definir prioridades. O IAP nos diz isso. Nos diz aonde que está, qual que é o grau de degradação de cada uma das rodovias. Isso nos facilita identificar onde que a gente tem que priorizar para intervir. No entanto, é importante chamar a atenção que isso é uma análise inicial. Essa análise ela vai ser refinada mais para frente através de uma análise posterior. Mas primeiro eu preciso definir onde que eu vou trabalhar. Além disso, o que fazer? Como que eu defino o que fazer? Eu preciso definir as soluções conceptivas possíveis. E isso vem através das soluções que eu apresentei anteriormente. Isso aqui é um trabalho feito no Distrito Federal, por exemplo, que nós quantificamos as intervenções de manutenção no sistema viário. Então, nós temos desde reparo localizado aqui, caracterizado pela maior parcela, com uma região que teve que se fazer uma reconstrução. PDM, que quando ele tiver 3,5 eu tenho que fresar. Isso é mais adequado? De onde que sai? Da minha cabeça?
essa é uma informação, uma dúvida genuína, porque é uma informação necessária que o HDM te pede, mas não sai de lugar nenhum. Assim, a única forma que eu conheço é o Paragon, mas como que o pessoal utiliza sem utilizar o Paragon, eu realmente não sei. O HDM ele não dimensiona, né? Ele não faz qualquer tipo de dimensionamento, nem define solução. Então, como o Léo falou, se a gente não tem aí outra metodologia associada ao HDM, não tem como imputar qualquer tipo de solução ali para ser realizada no pavimento. Além disso, o HDM, assim, apesar dele ser amplamente utilizado, ele é um software muito complexo pelo número de variáveis que tem que ser imputadas e também pela correlação entre as leis preditivas, né? Uma equação interfere muito em outra equação, então todos os parâmetros do pavimento estão correlacionados. Então, para utilizar o HDM, inicialmente a gente precisa inserir todos os dados de entrada no programa, né? E aí esses dados são originados dos levantamentos que a Strata faz. Então, os dados coletados de tráfego, dados de geometria, de condição de drenagem, os dados de condição do pavimento, todos esses dados são imputados. E é importante entender a importância de cada um desses parâmetros para que os resultados futuros sejam coerentes, né? Porque a flecha vai estar diretamente relacionada à progressão do IRI e assim por diante. Além da inserção dos dados bases no HDM, a gente também insere as intervenções, que são as intervenções ditadas pelo IAP. Então, todas essas intervenções são imputadas no programa para que, após a previsão, né, da evolução dos defeitos no pavimento, a gente tenha ali um resultado final de qual intervenção vai ser feita e onde vai ser feita. Para que essas intervenções sejam realizadas, a gente precisa definir um gatilho. E, novamente, né, como na pergunta de qual solução vai ser realizada, qual é o gatilho para a realização de uma solução? A gente utiliza o IQO. Por quê? Quando a gente chega ali no limite do IQO, né, que é o valor de 2,5, a gente chega no regular, que é um estado de alerta, quer dizer que a experiência do usuário na rodovia já não é mais agradável. Então, nesse momento, a gente tem que realizar uma intervenção. Então, sempre que o HDM faz aí a evolução dos defeitos do pavimento, ele nos retorna, né, ano a ano com valor de IRI, flecha, tabelas, número estrutural. Então, com isso, a gente consegue calcular o IQO ano a ano, e quando o IQO atinge esse valor limite de 2,5, uma intervenção é realizada. Então, aqui, esse gráfico ele vai demonstrar bem aí a junção do IQO e do IAP dentro do HDM, né? Aqui a gente tem 17 anos de análise. Nesse primeiro ano, a gente vê que o IQO estava abaixo de 2,5, então já foi realizada uma intervenção que leva o índice para 5, num estado excelente. Com o passar dos anos, né, e a degradação do pavimento, esse IQO, a experiência do usuário, ela fica ruim novamente, então é necessária uma nova intervenção que leva o índice novamente para o valor de 5. Então, aqui a gente consegue ver as intervenções que são realizadas de acordo com o Paragon e a experiência do usuário melhorando e piorando de acordo com a evolução dos defeitos na rodovia. E isso nos é dado através das leis preditivas do HDM. Esse vídeo aqui demonstra, né, como que se dá a experiência do usuário em uma rodovia que nós fizemos estudo ao longo dos anos. Então, no ano inicial, a rodovia foi restaurada de modo que ela ficou completamente num estado excelente e com o passar dos anos, né, com a análise da evolução dos defeitos do pavimento, os segmentos vão passando de excelente para bom e regular. A gente pode notar que nenhum segmento ultrapassa, né, esse estado regular, porque sempre que ele atinge aí o valor de IQO de 2,5, é realizada uma intervenção de acordo com o que foi definido no IAP. Então, com o passar dos anos, os segmentos passam de azul para verde e amarelo, e quando atingem o amarelo, eles retornam novamente para o estado azul, que é o excelente. Bom, e quanto custa, né? Como que a gente consegue calcular esse investimento no sistema de gerência de pavimentos? O HDM, ele resulta para a gente em um quantitativo final,
porque após definidos os anos das intervenções e quais intervenções vão ser realizadas, a gente consegue ter o quantitativo para fazer o orçamento aí do projeto. Então, aqui, no ano de 2030, por exemplo, no primeiro segmento, a gente precisou realizar uma fresagem e a gente tem o quantitativo desse serviço. E nos segmentos 2 e 3, a gente pode ver que já precisou ser realizada uma reconstrução. No segmento 2, essa reconstrução foi realizada no ano de 2029, que foi onde atingiu o gatilho, e no segmento 3 foi realizado no ano de 2030. Além do quantitativo, o HDM também dá para a gente um resultado de análise econômica. Como o Léo falou, inicialmente, né, a gente define onde os estudos vão ser realizados, mas com esses resultados a gente consegue priorizar os investimentos. Então, como resultado final ali na HDM, a gente tem o VPS, né, que é o valor presente líquido, e a TIR, a taxa interna de retorno, e com esses resultados e diferentes cenários, a gente consegue fazer comparações e definir qual é o melhor investimento, né, onde é melhor priorizar e investir o nosso recurso. Então, para finalizar, eu acho que é importante ressaltar que o sistema de gerente de pavimentos da Strata é baseado em duas metodologias já bastante consolidadas. O HDM, ele foi desenvolvido, o estudo mais, o maior estudo do HDM, o estudo no qual ele foi baseado, realmente foi um estudo feito aqui no Brasil. Então, ele é uma ferramenta excelente para a gente. Ele retrata muito bem as nossas condições. No entanto, é importante, tem um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração. Eu já vi, isso aí até me agrediu, gente falando que aplicar o HDM era muito fácil. Porque eu falei, pô, então eu tenho certa limitação, porque eu estudei pra caramba e ainda acho difícil. Porque qual que é a questão? Aquilo que a Ana falou é muito importante. É uma gama de dados que você insere, uma quantidade de variáveis enorme no HDM. Inserir as variáveis e no final obter um resultado é realmente simples. Mas obter o resultado correto é necessário que você entenda as equações que estão dentro do HDM e a relação entre cada um dos parâmetros que você insere no HDM. Então, de fato, se você variar um pouquinho a flecha, você vai mexer no IRI. Se você mexer no Rise and Fall, vai mexer no IRI. Se você mexer nas panelas, vai mexer no IRI. Se você mexer no tráfego, vai mexer no IRI. Mas quanto que cada um interfere? Você precisa conhecer as equações que estão dentro do HDM para trabalhar com esse programa. Não é só aplicar. Então, assim, o sistema de gerente de pavimentos da Strata é fruto de um estudo profundo dessa ferramenta, desenvolvida pelo Banco Mundial, e a associação dessa ferramenta com o Paragon, que é uma metodologia que é aplicada e validada em projetos há mais de 30 anos. Então, assim, centenas de projetos só que eu vi fazer e que eu participei. Então, uma quantidade enorme de projetos, ou seja, o Paragon é validado e confirmado que funciona a nível de projeto. Então, para o sistema de gerente de pavimentos, ele é mais do que suficiente para garantir a precisão que a gente precisa, a precisão que a gente precisa. Então, é isso. Agradeço a todos. Só para complementar aqui, lembra que eu tinha falado para vocês de investimento, né? 30 milhões. Porém, em janeiro agora, estivemos na Áustria a convite de uma nova empresa não, uma empresa que já está há muitos anos no mercado, que não é a fabricante Leica, é a Eagle, né? Estivemos lá para conhecer esse equipamento e a Strata está em vias de adquiri-lo, né, doutor Paulo? É um terceiro levantamento a laser, né? Está desligado, senhor. Oi. Oi, gente, é um prazer voltar a essa casa sempre, né? Esse DR faz parte de mim. Eu saí dele, mas ele não saiu de mim, não. Sabe? Eu continuo amando essa casa. O que eu acho mais bacana nisso aqui é o seguinte: o doutor Paulo Bontilha é figurinha carimbada. Fico extremamente feliz de ver essa meninada falando com essa competência, com esse conhecimento, com essa propriedade. Eles dominam isso. Quando fui à EPL, eu disse ao doutor Arthur, que era o presidente da EPL, eu falei, eu estou trazendo uma meninada aqui, você vai lá para fazer o questionamento. E eu pus a meninada na sala e falei, você vai perguntar em qualquer assunto.
Ele falou, e você? Eu falei, não vou sair da sala. E ele é encantado com isso até hoje. Quer dizer, é o fato, né? O que a Ana contou, que é muito bacana, porque quando você aplica o HDM, ela está aplicando agora para a EPR. Então, é assim, como é que você muda? Quando o índice atingir o valor 3,5, o IRE atingiu o valor 3,5. Aí, o que você faz? Não, você atingiu 3,5, fresa 3,5, põe 3,5. E se for 4, fresa o 4 e põe 4. E se for 5, fresa 3. Quer dizer, isso não é solução. Isso é uma proposição mental de alguém. É a regra da EPL. Como é que eu dou o gatilho? Não, se o índice atingiu 3, eu freso 3 e põe 3. Se o índice atingiu 4, eu freso 4. Isso não é solução de engenharia. Mas é o que nós estamos aplicando para a EPL. Né? Agora, a Bernardo acabou de me mostrar aqui que o doutor Tarcísio chamou a gente lá em São Paulo agora, exatamente para poder fazer uma modificação das proposições corretivas. Quando você vai fazer um sistema de gerência de pavimento, eu achei sensacional a apresentação. Eu não seria capaz de falar como eles fizeram aqui. Né? Então, quer dizer, é sensacional você ouvir isso. Né? E é também a parte que eu acho que tem que valorizar muito aí, é a parte de topografia. Esses meninos são muito simplistas, mas eu que fui topógrafo um dia, eu loquei Porto Velho Abunã e Porto Velho Ariquemes na BR-364. Eu loquei. Uma coisa é certa, eles fazem o levantamento hoje a 60 km por hora, com precisão submilimétrica. Eles coletam 1 milhão de pontos por segundo. Isso é que chama nanotecnologia. Então, quer dizer, essa precisão é tão absoluta, que a precisão submilimétrica me permite fazer qualquer tipo de projeto. Quando eu tenho os drones, quando eu tenho os vantes, etc., eles são acessórios, porque a precisão dele é de 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros. Eu não consigo fazer projeto geométrico de uma rodovia com um drone nem com vante. Então, quer dizer, agora que são acessórios fenomenais, para você ver fora da estrada, as ravinas e etc., é sensacional. Agora, eles aplicam isso aí e fica o convite para todos vocês. Vá conhecer a estrada, vá conhecer essa meninada. Idade média da estrada, 27 anos. Obviamente que Valtinho e eu não entramos na média, não. Senão, aí, você, quando tira a média, que tem valor anômalo, você exclui e tira a média normal. Então, Valtinho e eu não estamos, não. Nem Marcelinho. Você estava escondido aí, mas bem também. Agora, o bacana disso aí, que eu quero agradecer vocês, ficarem esse convite aí, né? Vão lá. Quando você vê essa turma da topografia trabalhar com óculos 3D, tipo Avatar, com 3 monitores na frente, aí você liga o óculos, você entra dentro do cenário virtual em 3D. Isso é lindo. Né? Agora, só o mouse desse equipamento tem 17 comandos. Você pensou um velho descobrir onde é que são 17 comandos? Tem que ser a geração joystick. Okay? Então, fica o convite para vocês e quero parabenizar não só o DR aí, mas o doutor Vilmar também, um grande líder, é um cara que tem feito a revolução na doutrinação rodoviária do Brasil. Tem levado conhecimento a todo mundo. E doutor Rui, que eu diria que ele é quase que um nazista, eu tive que esconder a pasta dele aqui agora, para ele não poder dar 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Ok? Então, muito agradecido ao DR e tudo mais. E essa moçada aí, que eu acho que merece uma salva de